Olá e sejam bem-vindos a mais uma live Paulos. Eu sou Roberta Molina, do Grupo de Comunicação da Paulos, e hoje estou aqui para mais uma live do nosso ciclo sobre Bíblia. Nós estamos no mês da Bíblia e a Paulos preparou uma programação especial para vocês. E o objetivo de todas essas ações é a evangelização. E sabe como que você pode nos ajudar com essa evangelização? Curtindo a nossa página, compartilhando essa live no seu Facebook. Assim, você estará evangelizando também. Você pode compartilhar, inclusive, esse link no seu e-mail, no seu WhatsApp. Você pode compartilhar esse conteúdo, que é um conteúdo de evangelização. Eu aguardo, eu espero por vocês aqui. Vai chamando um amigo, vai chamando uma amiga. Eu estou ansiosa, curiosa para saber quem é que está por aqui. E o importante é estarmos juntos aí nessa evangelização, né, gente? Para mais esse ciclo sobre Bíblia. Vamos juntos nessa? Essa é uma oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos sobre a palavra de Deus. E ó, não esqueçam de me contar de que paróquia você participa, de que lugar você está falando, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E vamos aí juntos, gente, nesse mês da Bíblia. Minha Bíblia tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, eu adquiri na campanha de Bíblia do ano passado da Paulus. Eu aproveitei um desconto e adquiri. Só que esse ano você tem novidade. Você pode aproveitar também, porque na campanha desse ano você também tem descontos, mas tem outras oportunidades para vocês. Essa é a Bíblia Pastoral Colorida, é uma novidade. Toda a linha de Bíblia da Paulus, tá? Porque pensando em auxiliar na compreensão da leitura dos textos bíblicos, durante esse mês, além dos descontos para cada Bíblia Paulus adquirida, o leitor será presenteado com o livro Primeiros Passos com a Bíblia. Então, qualquer Bíblia você vai comprar com desconto e vai ganhar aí o livro Primeiros Passos com a Bíblia, enquanto os estoques durarem, tá? E já para as paróquias, dioceses e livreiros de todo o Brasil, a editora oferece uma promoção especial com descontos e prazos facilitados para pagamento. Então, avisa aí o seu pároco, tá bom, gente? Então, vamos lá, que eu estou ansiosa para saber quem está conosco, quem é que vai compartilhar essa live, quem é que vai compartilhar com um amigo, compartilhar no seu Facebook. Estou esperando todos vocês por aqui, a Nilda já está por aqui, Marcel também, Antônio Luiz, Padre Antônio Luiz está por aqui, que bom, Padre, sua bênção. A Joana também, boa tarde, Joana. Não esquece, gente, de dizer de onde vocês estão. Estou vendo que o Isaac é de Manaus, da paróquia. Já passou aqui, vamos voltar para ver de onde que é o Isaac. Nossa Senhora Auxiliadora, seja bem-vindo, Isaac. Antônio Carlos do Rio de Janeiro também está por aqui. Olha que bacana, gente. Também tem gente do Rio Grande do Norte, o Francisco Nascimento. Assis Correia, boa tarde a todos, Paróquia Imaculado Coração de Maria. A Maria Azevedo, boa tarde, ela que é de Manaus. A Joana de Cruzeiro do Sul também está por aqui. Anilda, querida, saudades também. Gente, a Joana está falando que já compartilhou essa live, hein, com muita alegria. Isso, Joana, você está compartilhando a evangelização, você está aí colaborando com a evangelização. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de São Mateus. Nós vamos entender aí as principais características desse evangelista, tá bom, gente? Daqui a pouquinho, quem está chegando por aqui é o Padre Jaldemir. Daqui a pouquinho ele vai estar falando aqui lá de Minas Gerais, viu, gente? Vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, então, estou aguardando a presença de todos vocês com aquele compartilhamento, tá bom? Bom, vamos fazer melhor? Vamos já aqui aguardar, vamos já ver o Padre Jaldemir entrando. É isso aí, ele já está chegando por aqui, junto com vocês estão entrando e ele junto. Não, Roberto. Olá, seja bem-vindo. Me chame de Padre Vitório. Prefere? Isso, porque, por exemplo, está lá Elizabeth Rosa, da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, onde eu comecei minha vida de padre. Estou muito feliz. Isso, tá vendo lá? Não tem Elizabeth Rosa aí?
Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, São Luís do Maranhão? Sim, sim, Maranhão está aqui. Aí é que eu comecei minha vida de padre. Olha que maravilha. Então, gente, anunciei aqui o Padre Jaldemir, porque é Padre Jaldemir Vitório. Então, vamos chamá-lo de Padre Vitório, como sua preferência, não tem problema. Ele que é professor de Bíblia, gente, da FAG em Belo Horizonte, e autor do livro que também é tema da nossa live, Lendo o Evangelho de Mateus. Nós vamos mostrar o livro aqui para vocês, ó, já vai estar aparecendo aqui. Hoje, esse livro tem 15% de desconto, tá? Exclusivamente hoje. Não esqueçam de utilizar o cupom LIVEPaulos e você vai adquirir o livro Lendo o Evangelho segundo Mateus. Utilize o cupom LIVEPaulos. Aparece aí para vocês, é isso daí. Padre, então, mais uma vez, seja bem-vindo. Que bom, que alegria tê-lo aqui hoje. O senhor me escuta bem? Não, estou me escutando. Estou esperando a pergunta. Então, tá jóia. Padre, então, já que o senhor já está esperando a pergunta, vamos lá, né? Então, primeiramente, eu queria perguntar para o senhor quem são os evangelistas, né? O que os diferenciam dos outros nomes da Bíblia? Então, veja o seguinte, né, os evangelistas, eles foram cristãos, ou seja, vamos dizer assim, eles foram seguidores de Jesus, da segunda, da terceira geração, que, no compromisso com a sua fé e o compromisso com a comunidade, eles tentaram ajudar a comunidade a buscar os fundamentos da fé. Então, os evangelistas, eles se distinguem dos apóstolos. É porque dão os nomes, às vezes, dos apóstolos, a gente pensa que é a mesma coisa. Apóstolo é uma coisa, evangelista é outra coisa. O evangelista é um discípulo de Jesus, é um membro da comunidade, chamaria hoje um agente de pastoral, um catequista, um teólogo, que, comprometido com a fé da comunidade, ajuda a comunidade a aprofundar o sentido da sua fé. Mas como ele tem, vamos dizer, esse dom de escrever, essa capacidade de escrever, então ele produz um texto, porque nem todo mundo tem esse dom de escrever. Então, o evangelista, ele tem que ter esse dom de escrever. O apóstolo de Jesus, ele tinha que ter a capacidade de falar. Aqui não, aqui tem que ter a capacidade de escrever, porque os evangelhos, como nós temos, são textos, são catequeses. Então, agora, o seguinte, os textos, as catequeses evangélicas, originalmente, elas foram escritas sem nome. Então, ou seja, é porque a gente vê escrito Evangelho segundo Mateus, então a gente pensa que originalmente já era assim. Não. Esses nomes, essa identificação do autor, começa lá pelo século II para frente. Por quê? Porque assim, eles não tinham a mesma visão de autoria que a gente tem. Eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com o conteúdo e não com o nome de quem publicou. Né? Por exemplo, nesse livro que eu publiquei com a Paulo, então tem que fazer um contrato e tem que colocar meu nome. Naquela época, não. Quer dizer, o importante era o texto. Os nomes, né, a atribuição aos evangelistas, como nós temos hoje, isso é uma coisa bem posterior. Né? Mesmo no caso de Mateus. Mateus, não é que é o evangelista, não é o mesmo Mateus que é o apóstolo. Mateus apóstolo é aquele seguidor de Jesus lá pelos anos 30, na Palestina, na Galileia. Já o evangelista é do final do século I, na Síria, num outro contexto totalmente distinto. Então, são duas pessoas diferentes. Então, os nomes, eles foram dados posteriormente. Então, a preocupação desses irmãos de comunidade, era ajudar a comunidade a aprofundar o sentido da fé. Ou seja, para viver a fé com consciência. E, nesse caso, o texto de Mateus é um exemplo. E, por isso, ele foi o mais usado nos 2 primeiros séculos, porque ele fez uma catequese muito, muito bem organizada. Por isso que, quando foram aplicados os métodos modernos de estudo da Bíblia,
Mateus, os estudiosos não tiveram dificuldade de descobrir o esquema do evangelho, porque ele foi feito com muita didática, com muita pedagogia. Ótimo. Então vamos entrar agora para conhecer um pouco mais quem foi São Mateus, né? Responsável pelo primeiro evangelho da Bíblia, já que o senhor está falando dessa característica, dessa diferença para a gente. Então, veja o seguinte, então aqui tem que distinguir, como eu falei, o Mateus, que é o evangelista, e o Mateus, que é o apóstolo. Quer dizer, o Mateus apóstolo é aquele que seguiu Jesus, aquele que o texto diz que era um cobrador de impostos, né, que era dessa categoria de pessoas marginalizadas no tempo de Jesus, porque eles cobravam impostos para os romanos, e que Jesus, superando o preconceito que a religião tinha contra os cobradores de impostos, os publicanos, ele chama essa pessoa, né, que também é conhecido como Levi, no Evangelho de Marcos, chama para o discipulado. Né? Ele é do mesmo tipo de atividade de Zaqueu no capítulo 19 de São Lucas. Entende? Então, esse é o Mateus, apóstolo, discípulo de Jesus. Ok. O Mateus, que é o autor do Evangelho, então a gente não sabe. Porque, então, como eu falei, antes no começo não tinha essa preocupação da autoria, de dizer quem é o autor. Mas, então, a gente pode, né, fazer aquilo que a gente chama, na análise narrativa, descobrir quem é o Mateus implícito. Assim, ou seja, aquela pessoa que você vai vendo como ele escreve, o que ele escreve, como que ele argumenta e tudo mais. Então, a gente pode aí discernir, vamos dizer, essa pessoa, por esse texto, é assim. Mas o Mateus implícito não é necessariamente o Mateus real. Então, o real, ninguém sabe quem foi. Ninguém faz a menor ideia quem foi. Né? E também nem interessa. Interessa o texto que a gente tem. Mas o Mateus implícito, então, é possível da gente, vamos dizer um pouco a característica dele. Né? Eu acho que a primeira característica dele é a seguinte: era um discípulo fiel de Jesus e muito preocupado com o tema de Jesus e do messianismo de Jesus. Por quê? Porque o movimento de Jesus, eu não vou chamar assim, o movimento de Jesus, ele foi um movimento dentro do judaísmo da época. Ou seja, Jesus, ele não fundou nem igreja, nem religião. Né? Mas Jesus, ele não fundou o cristianismo. Né? Jesus, o que ele era? Era um judeu, né? E um judeu que tentou viver a fé de Israel de uma forma radical. Ou seja, de ir lá nas fontes da fé, que é Deus mesmo, que depois ele vai chamar de reino de Deus. Então, isso é a coisa o que mais chama atenção em Mateus, é isso, essa adesão profunda a Jesus nesse grupo dentro do judaísmo que seguiu Jesus, o modo como Jesus entendeu a religião. Um segundo dado importante da identidade de Mateus é que ele conhece muito bem a tradição teológica de Israel. Então, o desconhecimento daquilo que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, mas que para Jesus e para os primeiros discípulos não era o Primeiro Testamento, era, vamos dizer, os escritos da fé deles. Então, ele vai tentando reinterpretar tudo aquilo que ele aprendeu à luz do Evangelho de Jesus. Então, a partir da figura de Jesus, ele repensa toda a sua fé. Assim, uma outra coisa é o seguinte: Mateus é uma pessoa muito preocupada com a comunidade dele. Ou seja, o modo como que a comunidade dele se
articulava. Por quê? Porque depois eu acho que vou ter tempo de falar isso. A comunidade de Mateus era, vamos dizer, dentro do judaísmo, as comunidades cristãs em geral, assim, eram comunidades alternativas. Nem Mateus, então, ele não queria, né? Ele não queria que, vamos dizer, aquilo que ele estava deixando de lado, que ele queria superar, que era o modelo da sinagoga, fosse trazido para cá. Então, por isso que ele vai dizer que a gente não põe remendo de roupa, de pano novo e roupa velha. Vinho novo em outros novos. E a tendência da comunidade dele era, vamos dizer, trazer aquele fermento antigo. E aí a gente pode perceber várias coisas. Por exemplo, que ele vai insistir muito é o seguinte: a comunidade tem que se organizar em torno da pessoa de Jesus e não em torno da pessoa do líder. Entende? Ô, padre, o senhor sabe que está gerando uma curiosidade aqui pelos internautas. Tá aqui a Gláucia falando, sempre achei que era a mesma pessoa. Aí a Lúcia está dizendo, eu também. A Nelly está aqui falando, distinguir Mateus, evangelista e apóstolo, são duas pessoas. Descobri essa diferença impressionante. Não é porque é o seguinte, porque na tradição bíblica tem aquilo que a gente chama de pseudepigrafia. Então, eu falei que a ideia de autor era diferente nossa. Então, você não publica um livro de qualquer autor e nem livro sem autor. Tá certo? Mas naquela época, isso não era assim. Então, muitas vezes, eles davam a autoria a uma pessoa importante do passado, tá certo? Uma pessoa importante do passado para dar autoridade ao texto. Por exemplo, a questão da atribuição da lei a Moisés, né? Ou então a atribuição dos salmos a Davi, a atribuição da sabedoria a Salomão. É exatamente esse fenômeno que eles chamam de pseudoepigrafia, ou seja, falsa autoria. Porque para eles o importante não era o autor, era o texto. Né? No caso de Mateus, né? Então, a atribuição desse texto a Mateus se deve a uma tradição, né? Uma tradição bem posterior, né? Que diz que Mateus ele tinha escrito o texto dele, né? Em hebraico, e as pessoas, então, tinham interpretado. E aí, então, atribuem esse texto a ele. Mas não tem. Mas se a gente pega a Bíblia e tira aquilo que a editora coloca, Evangelho segundo Mateus, no texto não fala de Mateus. Então, isso é um testemunho, quer dizer, é na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né, que é do século IV, que faz referência a uma tradição do século II, que diz assim o texto. Então, agora eu estou lendo o texto que está na minha frente, né? Mateus, por sua parte, pôs em ordem os logia, ou seja, os ensinamentos, na língua hebraica, e cada um depois os interpretou como pôde. Então, é a partir dessa pequena frase de Eusébio de Cesareia, no século IV, se referindo a uma tradição do século II, que se atribui esse texto a Mateus. Tá certo? Mas então estava falando como se chama? Da identidade do autor implícito. Então ele é preocupado com a comunidade e ele não queria que a comunidade dele dependesse dos líderes. Quer dizer, um texto que nós lemos na liturgia há pouco tempo é esse texto da correção fraterna. Entende? Se teu irmão pecar e depois alguém colocou lá contra ti, mas o texto original diz, se teu irmão pecar, fizer alguma coisa errada, você vai lá, conversa com ele. Se o teu irmão não atender, chame mais 2 pessoas. Se não atender, convoque a igreja. Mas por que isso? Porque ele não quer deixar que ninguém da comunidade fique embaixo da
da taca do líder da comunidade, né, que não tem muitas vezes preocupação de perguntar o que Deus está querendo em relação a esse nosso irmão. Agora, é claro que a comunidade tem sua organização, mas ela depende de Jesus. Eu acho que aqui eu tenho a impressão, né, Roberta, que tem um ponto fundamental na nossa fé cristã, católicos, evangélicos e todos. Porque nossas igrejas, elas têm, vamos dizer, um déficit cristológico. Entende? Quer dizer, infelizmente, ou seja, quem manda na nossa igreja não é Jesus. Quem manda na igreja são aqueles que têm o poder de mandar, fazer e desfazer. É isso que Mateus não quer na comunidade dele. Ele quer que a comunidade tenha sua organização, mas ela seja, vamos dizer, centrada em Jesus. Por isso que ele vai trabalhar a ideia de Jesus Emanuel. Aquele texto que está lá no capítulo 1, né, na cena da explicação do nascimento de Jesus, onde Mateus cita Lucas capítulo 7, versículo 14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Então, aquele texto ali não é preocupação, não é com o tema da concepção virginal. A concepção virginal não era problema para a comunidade de Mateus. O problema para a comunidade de Mateus era a centralidade do Emanuel. Por isso que lá, no capítulo 18, ele vai dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O que significa isso? Significa o seguinte, que se você tem que despedir um irmão porque está com um comportamento equivocado e não quer mudar, entende? Você não pode fazer um tribunal para julgar, você tem que perguntar o que Jesus quer. Jesus está aqui conosco, o que ele quer que a gente faça com esse irmão? Então, tem a impressão de que Mateus, a fé eclesial de Mateus, ela tem muito para nos dizer hoje. Eu acho que a gente esqueceu a centralidade do Cristo nas nossas comunidades e a gente foi centrando muito as comunidades em torno da liderança. E muitas vezes os líderes das comunidades, tanto leigos como padres, como religiosos, muitas vezes eles não fizeram a experiência de Jesus. Eles se tornam, vamos dizer, chefes da comunidade, ou se apropriam da comunidade, sem ser discípulos de Jesus. E aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Né? Que muitas comunidades, elas conseguem ser católicas, ou conseguem ser evangélicas, mas não conseguem ser cristãs. Aí é que está o dramático, não é isso? Grande problema. Bom, gente... Mateus, então, ele... Quer dizer, eu diria assim, tem inclusive um livro, né, que não foi traduzido para o português, foi escrito em alemão, né, onde o título é assim, Mateus, um pastor de almas. Sim. Um cura de almas. Ou seja, cura de almas. Para mostrar como que Mateus tinha preocupação com a fé da comunidade. Eu acho que a gente pode aprender muito com ele hoje, Roberta. Entende? Quer dizer, não a minha fé, entende? Nem a fé da igreja, assim, a fé da igreja. Não. A fé minha com a minha comunidade, com os meus irmãos. A gente quer caminhar nos caminhos de Jesus. Eu acho que a gente tem que aprender muito com Mateus. Ele é exemplar. Mas aí, então, já não é mais o Mateus que sai pelas estradas pregando o evangelho porque Jesus mandou, mas é um Mateus aí que está com a sua comunidade num contexto muito difícil e que ele vai tentar ajudá-la a crescer e a perseverar na fé. Que maravilha, hein? Agora, quem está chegando agora, gente, eu queria dizer que é o Padre Vitório que está aqui com a gente, né? E que está falando sobre Mateus, está explicando para a gente sobre o Evangelho de Mateus. Padre, tem muita gente aqui. Mas deixa eu tem dizer muitos só comentários. Claro. Então, os estudiosos de Mateus, né? Então, eles identificam aqui no Evangelho, no capítulo 13, versículo 52, então, eles entendem que isso aí seria a assinatura
do evangelista. Porque ele fez uma catequese narrativa, então ele não pode colocar o nome dele lá de qualquer jeito. Mas então ele teria colocado a assinatura dele no capítulo 13, versículo 52, que tá, onde diz assim, então lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Esse seria o retrato do autor do Evangelho, ou seja, um mestre da lei de Israel, né, que aderiu ao movimento de Jesus, entende? De certo modo, rompeu com a sinagoga, tá? E tendo feito essa passagem, a mesma que Paulo fez, né? Ele então reinterpreta toda a sua fé e tira desse tesouro da fé de Israel coisas novas e coisas velhas. Então, aqui é que estaria a assinatura dele. E lá no capítulo 4, né? Lá no capítulo 4, versículo 4, 24, então aí estaria a implicação do local onde ele escreveu, que está escrito assim, sua fama se espalhou por toda a Síria. Então, só Mateus é que fala disso, da fama de Jesus chegando até a Síria. Mas isso aí porque a Síria era onde estava a comunidade dele. Ok, isso. Isso, tem muita gente aqui, bem bacana a participação de todos vocês, aí, aos poucos a gente... Exatamente, não é só para dizer, né, o que falou o nosso amigo Santo Antônio de Pádua, exatamente essas questões, está dizendo que Papias, bispo de Herápolis, etc., atribuiu ao apóstolo, a discussão, porém, ainda continua aberta, sim. Entende? Porque a interpretação de texto, ninguém pode dizer, não, é assim. Ok? Certo, ok. Bom, gente, então lembrando, nós estamos falando hoje sobre o Evangelho de Mateus, tá? Estamos aqui com o Padre Vitório, tem muitos comentários. Padre, quem está aqui também com a gente é o Padre Jackson, que é o responsável pela área de comunicação e marketing da Paulus, e ele está dizendo saudações ao Padre Vitório, meu professor da disciplina do Evangelho de Mateus na FAGE. Estou assistindo, revisando um pouco a disciplina. Gratidão pela live. Eu estou vendo lá o Marquinho Rafael, que mora comigo em Belo Horizonte, mas está lá em Marília, por causa da pandemia. Tem muita gente por aqui. E aí tem uma pergunta também do Santo Antônio, né? Está dizendo, Padre Vitório, antes de sua redação final, os evangelhos foram ensinamentos catequéticos, orais ou escritos sobre as palavras e os atos de Jesus? Isso é verdade? Então, sim. Veja o seguinte, quem está falando, desculpa só para falar. Santo Antônio. É Santo Antônio de Pádua que está falando. Ok, Santo Antônio. Santo Antônio foi um grande biblista, né? Então, veja o seguinte. Então, os evangelhos, eles nascem, vamos dizer, no bojo de uma tradição em torno da pessoa de Jesus. Então, vejam, tem o evento Jesus, o fato Cristo. Lá, Galileia, Palestina, anos 30, vida e paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois, então, né, Jesus não escreveu nada e nem pediu a ninguém para escrever nada. Ele mandou anunciar o evangelho. Ide por todo mundo, no caso de Mateus, fazei discípulos meus todos os povos. No caso de Marcos, pregar o evangelho a toda criatura. Então, vamos dizer, no primeiro momento, a perspectiva era só de falar, de pregar, de anunciar o reino. De anunciar o reino que Jesus pregou e que viveu e que morreu por ele. Na medida em que o tempo vai passando, vão surgindo perguntas. E também aquilo que Jesus falou, também o pessoal corre o risco de esquecer. Então, vão surgindo, eles vão colocando por escrito, né, frases de Jesus, ditos de Jesus, né? Assim, depois, no segundo momento, né, eles começam a criar, vamos dizer, coleções maiores, como hoje, por exemplo, nos estudos bíblicos,
tem uma fonte que a gente chama de fonte Q, né? Q, do alemão Quelle, ou seja, alguém que juntou uma série de títulos de Jesus e que isso andava pelas comunidades, mas ainda de forma, vamos dizer, desorganizada, esparsa. Bom, então, os evangelhos, não só o de Mateus, mas todos, e também a Bíblia toda, nasce em que contexto? Qual é o contexto do nascimento da Bíblia? O contexto do nascimento da Bíblia é a fé vivida. Então, a gente tem que distinguir, né, entre Jesus, né, entre o Evangelho, né, que é uma catequese narrativa, e a vida de Jesus. Então, os Evangelhos, eles não são biografia de Jesus. O ponto de partida dos Evangelhos é a vida da comunidade, e não a vida de Jesus. Dá para compreender isso? Então, o ponto de partida da redação dos Evangelhos não é a vida de Jesus, é a vida de fé. Mas isso vale para a Bíblia desde a primeira até a última página. Então, o contexto da vivência da fé levanta questões para quem crê e para a comunidade. Então, os evangelhos, eles são escritos em função de responder às questões da fé. Então, estou aqui nesse contexto e os meus problemas de fé são esse. Então, surge uma pessoa, um catequista, um teólogo, um agente de pastoral, que tem uma capacidade de escrever. Também tem que ser, ou seja, não pode ser qualquer um. Então, no caso, surge Mateus. Então, ele vai se dar o trabalho de responder essas questões. Como que ele responde essas questões? Voltando a Jesus. Mas só que em Jesus, ele não está preocupado no que aconteceu exatamente, entende? No que aconteceu, o que Jesus falou, as palavras mesmas de Jesus. Ele está preocupado com o espírito de Jesus. E então, ele vai pegar aquilo que foi a tradição que chegou até ele, ele vai ter um projeto literário, teológico, e ele vai produzir uma catequese para responder os problemas da fé. Então, nas entrelinhas do Evangelho de Mateus e da Bíblia e de todos os Evangelhos, você tem que encontrar a resposta para as questões da sua fé. E não para saber, mas como é que atravessou o Mar Vermelho? Como que foi isso? Como é que foi aquilo? Como é que caía maná do céu? Então, quer dizer, então isso não são problemas da Bíblia. O problema da Bíblia, a questão é a mensagem, é a catequese, ou seja, o que isso quer me dizer. E é por isso, então, que quando a gente acaba de ler o Evangelho na missa ou as leituras, então o que a gente diz? A gente diz palavra do Senhor, palavra da salvação. Então essa palavra tem que me salvar hoje. Entende? Então você tem que dizer o que escutando essa palavra ela me salva. Agora, Mateus, então, quando ele começou a fazer o seu trabalho de catequista, de teólogo, então ele tinha, vamos dizer, de uma forma simplificada, vou falar aqui uma coisa, de uma forma simplificada, uma coisa que é muito debatida e muito controversa. Então, ele tinha o material. Que material ele tinha para trabalhar? Então, o primeiro material que ele tinha é o Evangelho de Marcos, que foi anterior a ele. Então, Marcos já tinha feito já tinha feito uma catequese narrativa a partir da pessoa de Jesus para responder os problemas da sua comunidade. Depois, ele tinha as tradições, aquilo que a gente chama da fonte Q, que era um escrito, que é hipotético isso, mas todo mundo trabalha com essa hipótese, um escrito que continha os ditos de Jesus. E aí, então, os estudiosos identificam o conteúdo desses ditos
com aquilo que está só em Mateus e em Lucas. Mas Mateus também, ele tinha aquilo que era da comunidade dele. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, só para pegar uma coisinha só, a questão da figura de Pedro. Então, no Evangelho de Mateus, vai ter muita coisa em torno da figura de Pedro. E ele vai trabalhar muito a figura de Pedro. Então, na minha interpretação, né, essa preocupação com a figura de Pedro tem importância na catequese dele e para nós também. Porque Mateus, então, ele trabalha José como o discípulo ideal, aquilo que todo discípulo deveria ser, que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Por isso é que José só recebe as comunicações de Deus no sonho. Tá certo? E ele levanta e vai fazer exatamente aquilo que Deus pediu, mesmo que Deus peça para ele se casar com uma mulher que já está grávida, que ninguém sabe de quem. Depois, Pedro é o discípulo real, aquele que vai com altos e baixos. Né? Aquele que vai com altos e baixos. Né? Que parece que parece que é tão dedicado a Jesus, mas na hora H nega Jesus. Mas que depois, quando cai na conta da bobagem que fez, ele volta atrás, ele chora, se arrepende e volta ao caminho do discipulado. E Judas é o antidiscípulo, aquilo que nenhum discípulo deve ser, aquele discípulo que não acredita na misericórdia de Deus e no perdão e acaba se matando. Mateus, então, com esse material e com um projeto teológico na cabeça, ele organiza essa catequese. Mas, então, eu insisto nisso. Então, nas entrelinhas do texto, nós temos que encontrar respostas para os problemas da comunidade de Mateus, e não informações sobre a biografia de Jesus. Ponto. Agora, a interpretação de Mateus hoje, então, supõe aquilo que a gente chama, na hermenêutica, de fusão de horizontes. Então, a gente tem que voltar à comunidade de Mateus, que, por sua vez, voltou a Jesus, para a gente ver o que está acontecendo hoje, e que a gente pode aprender com ele. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou falando aqui, que para mim é fundamental, que é a questão da catequese da nossa igreja. Sim. A catequese da nossa igreja, no meu entender, é totalmente fora dela. Nunca vai dar, essa catequese que é dada, ela nunca vai dar frutos do reino. Por quê? Porque o ponto de partida dela é equivocado. Entende? Você começa dando a catequese a partir do dogma, a partir da pessoa de Jesus, a partir daquilo que a igreja ensina. Mas a catequese, o método bíblico da catequese, parte da vida da comunidade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma catequese com jovens, por exemplo. Né? Tá bom. Então, eu tenho que saber quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que eles encontram de difícil para viver sua fé como jovem dentro desse mundo complicado. Entende? Quer dizer, então não adianta eu ir lá e dar uma catequese sobre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc., essas coisas todas. Isso não tem nada a ver com a vida dele. Agora, mas infelizmente também, muita gente que busca a catequese na nossa igreja não está interessada em ser discípulo de Jesus, está interessada em receber os sacramentos. E aí, então, se você começar a partir de outro contexto, a pessoa vai dizer, não, mas não ensinou ainda para o meu filho a rezar Salve Rainha. Entende? O que tem a ver? Não, mas o meu filho já está lá 3 meses e ainda não decorou o Pai Nosso. Isso é importante. Talvez tenha que conversar com ele qual é o seu problema. Não, o problema é que eu brinco, falando para a gente mais jovem, né? Que eu brinco na escola, eu sou desobediente com a minha mãe
eu brigo com os colegas, na escola eu faço da nação, entende? Ou então, quando meu colega me pediu uma coisa, eu não partilhei, então tem que partir da vida. Então, enquanto nós insistimos nessa catequese de conteúdo, ela vai ser inútil. Entende? E hoje em dia, tudo isso, né, Roberto? Porque isso é importante, porque hoje você pega um monte de sites católicos, tem um monte de gente trabalhando o tema da doutrina, defendendo a doutrina, porque não pode mexer na doutrina. Isso aí é católico. Tá bom, faça. Eu não me interesso por isso. Porque eu vou me inspirar, eu tento beber nas fontes. E a fonte me ensina isso, que eu tenho que partir da vida de fé. Tá certo? Claro. Agora, claro que depois eu tenho que ir beber na fonte da tradição. Mas eu tenho que beber nas fontes. Assim, uma vez eu estava dando um retiro aí em São Paulo, eu perguntei para o pessoal, quem tem coragem de beber água do rio Tietê? Aí todo mundo ficou assim, disse, não, claro que não temos, né? Disse, não, nas fontes do rio Tietê, lá onde ele nasce. Então, o problema nosso hoje, Roberta, é que a gente bebe água no rio Tietê passando em São Paulo, sabe? E a gente quer a nossa realidade. Essa água que é água boa. A gente não cai na conta. Agora, por outro lado, veja o seguinte, a gente tem medo de se defrontar com o Jesus, não é isso? Ontem nós lemos a Nossa Senhora das Dores, não é isso? E aquele quadro que nós lemos do Evangelho de São João ontem, não é? É o retrato da igreja, é o Cristo crucificado, as mulheres e o discípulo amado. O que fizeram as igrejas? Puseram as mulheres fora, não é isso? E puseram o amor também fora. Ou seja, então a gente não trabalha o amor. Entende? E aquela cena tão bonita, né? Jesus pregado na cruz, Maria, a irmã dele, Maria também, a outra Maria, 3 mulheres chamadas Maria, o discípulo amado, aquilo ali é o retrato da igreja. E os santos padres, né, diziam o seguinte, que do lado aberto de Jesus, né, quando sai sangue e água, ali é a fonte dos sacramentos. Ali é a igreja. Agora, aquilo ali é o retrato das nossas igrejas, todas, católicas e evangélicas? Não. Entende? Quer dizer, é sério. Então, acho que a gente voltando a essas catequeses lá e lendo como elas querem ser catequese para a comunidade, eu acho que a gente tem muito que aprender. Entendeu? E a gente tem que beber na fonte. Se dependesse de mim, eu diria assim, quem quiser receber os sacramentos na nossa igreja, primeiro tem que ler o Evangelho, meditar o Evangelho, dizer, eu quero seguir esse Jesus aqui. Aí sim. Vamos beber da fonte. Aí a gente vai ser sal da terra, luz do mundo e fermento. Mas do jeito que está, o que nós estamos produzindo é gente fanática, estranhas, e que falam coisas assim contraditórias e que não se dão conta. Quer dizer, essa ligação entre conservador e cristão, eu sou um cristão conservador, não existe. Ou você é cristão ou conservador, não pode juntar essas duas coisas, não pode ser redondo e quadrado ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque a fé, ela vai sempre para frente. Entende? O rio da história, o rio da fé, ele só vai para frente, ele não volta. Não tem volta. Não tem volta. Entende? Quer dizer, então, quando você começa com essa história de conservador, porque não entendeu o projeto de Jesus. Jesus, ele não ficou recuperando isso, e no Evangelho de Mateus ele é terrível. Ele diz assim, né? Mateus 5, de 21 a 48. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso não é conservar, isso é voltar para frente. Não é, Roberto?
Ô, padre, e falando em a gente compreender mais, eu tenho uma outra questão aqui para o senhor, né? Reino de Deus é um dos termos mais utilizados no Evangelho, né? A nossa pesquisa aponta 51 vezes. E eu gostaria de perguntar por que e qual a relação com as bem-aventuranças. Então, veja o seguinte, né? A questão do reino de Deus, ou reinado de Deus, no Evangelho de Mateus não é importante, tanto nas duas dimensões, porque por trás do Evangelho de Mateus existem duas realidades muito, muito terríveis, que é a questão do conflito com a sinagoga e a questão do conflito com o Império Romano. Então, essa ideia de reino de Deus, que Jesus, assim, ele não define, ele conta parábolas para a gente tentar entender o que é isso. Ele não diz, é isso, ele diz, é parecido com isso, é como tal coisa. Então, no âmbito judaico, né, a importância disso é a seguinte: o discípulo de Jesus, quem adere a Jesus, o centro da vida dele deve ser Deus e a sua vontade, o seu querer. Entende? Quer dizer, o reino de Deus é isso. É Deus mesmo sendo o Senhor da nossa vida. É Deus no seu espírito dinamizando a nossa vida. Isso que é o reino de Deus. É Deus dentro de nós, fazendo a gente sair da gente mesmo para fazer o bem para o próximo. Né? Como Jesus disse, sede perfeito como o Pai é perfeito. Né? Mateus 5:48. Então, no âmbito judaico, é esse sentido. Ou seja, a vida do discípulo, ela não pode se basear, não pode se centrar no texto da lei, no legalismo dos escribas e fariseus. No âmbito romano, então, quer dizer, o reino de Deus, ele se contrapõe ao reino do imperador. Porque, naquela época, quem mandava no mundo era o Império Romano. Né? Tanto que tem um grande comentário sobre o Evangelho de São Mateus, publicado pela Paulus, onde o comentarista, ele não fala reino de Deus, ele fala império de Deus. Ele fala império de Deus porque é o seguinte, porque o discípulo do reino, ele não seguia pelo esquema do Império Romano, assim como não seguia pelas interpretações da lei dos escribas e fariseus. Entende? Ou seja, no Império Romano, o que ensina? O que ensina o Império Romano? Força, violência, opressão, pisar nos outros, hierarquia. E Jesus, então, ele faz tudo o contrário. Né? Bem-aventurados os fazedores da paz. Né? Se alguém te der um tapa na face direita, oferece à esquerda. E por aí, quem quiser ser o maior, seja o menor. O primeiro seja o último. Quem não se fizer como essa criança não entrará no reino de Deus. Então, o que faz, né, Jesus? Ele reverte o esquema do império. Mas é sempre isso. Quer dizer, o reino de Deus é Deus mesmo agindo em nós e agindo no mundo. E agindo no mundo através de nós também. Tá? E isso Mateus, então, por exemplo, nas bem-aventuranças, né, que é Mateus 5, de 2 a 12, né, então ele vai resumir, né, ele vai resumir aquilo que seria um projeto de vida centrado em Deus. Né? Assim, eu digo isso porque isso aqui é importante, porque, por exemplo, ele começa lá, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aí começa toda uma discussão, se é pobre social, se é pobre que tem até não sei quantos mil no banco. Não é nada disso, não. O pobre é aquele que centrou sua vida em Deus. É isso. É aquela opção, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, então, a chave de leitura das bem-aventuranças é isso. É como você centra a sua vida em Deus. Como você vive centrado em Deus no concreto da sua vida. E não teoricamente.
E isso para Mateus é fundamental. Por quê? Então é isso, né? Porque ele está, por um lado, metido dentro de uma religião no confronto com o judaísmo muito legalista, muito moralista, muito atrelado à interpretação dos rabinos e daquela insistência dos fariseus, e, por outro, ele dá as voltas com o Império Romano, que naquela época tinha aquilo que chamava de Pax Romana, que era um momento em que não tinha guerra no mundo, mas porque os romanos pisaram na cabeça de todo mundo e massacraram todo mundo. Né? E Mateus, então, ele vai dizer, não pode ser assim. Mas, por outro lado, uma coisa interessante que eu quero citar aqui, Roberto, é o seguinte, Jesus, ele não prega, por exemplo, uma raiva, uma rejeição contra o Império Romano enquanto tal. Entende? Então, ele vai saber, ele vai dizer para os discípulos, né, Mateus ensinando para a comunidade, ele tem que distinguir. Quer dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, é o seguinte, tá bom, César está pedindo imposto, não tem problema, mas não pode dar a ele o que não é dele, que é adoração. Entende? Não pode dar adoração, ou seja, tem limites às coisas do César. Depois, por exemplo, no capítulo 8, né, Mateus, né, vai dizer de um oficial romano que vai atrás de Jesus pedir para o seu empregado, coisa assim, impensável, como é possível, né, um oficial descer lá da sua hierarquia para impedir a um andarilho cheio de pobre em torno dele, pela saúde do filho dele, não é isso? Que a gente lê hoje o capítulo 8 de Mateus, a cura a gente acha isso muito comum, não. Seria, por exemplo, hoje um coronel, vamos dizer assim, um coronel do exército, da marinha, sei lá, de qualquer arma, que vai atrás de um andarilho lá, sem nada, com um monte de gente pobre, gente doente em torno dele, pedindo, meu amigo, cura ali meu subordinado, meu servo que está doente. Jesus disse, olha, gente, eu nunca vi tanta fé em Israel como desse camarada. Mas ele falou isso de quem? Do romano, para dizer para a comunidade, não fica com preconceito. Né? Agora, isso aí eu pego para nós aqui no Brasil, né? A mesma que a gente tem preconceito, eu também, dos estadunidenses. Mas quem é a nossa profetisa brasileira? Irmã Dorothy. Querida irmã Dorothy, uma gringa. Que para mim é uma santa, é a profetisa, é a nossa profetisa, é uma santa. Depois, quando Jesus morre na cruz, os primeiros que fazem a profissão de fé é o oficial romano que está lá, e os soldados romanos dizem, puxa, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que Mateus é crítico do sistema, né? Ou seja, que não bate com a ideia de reino de Deus, ele é também, ele diz para os discípulos, não, veja que aí também tem muita gente boa, não ponha todo mundo no mesmo saco, distingam. Mas o reino de Deus é isso, é Deus que é o Senhor da nossa vida. Gente, que maravilha! Um estudo profundo nós tivemos aqui hoje. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. O Gleidson Vieira pergunta o seguinte, como o senhor relacionaria a catequese de Mateus com a catequese com inspiração catecumenal? É porque eu não conheço, entende? Quer dizer, eu não conheço esse movimento. Eu só ouço falar que a minha vida toda de padre foi passada em periferia. Eu já sou padre há 40 anos, assim, e aí o meu trabalho é fundamentalmente com as pastorais, com a comunidade. Eu não tenho muita experiência, assim, de me envolver com movimentos, quer dizer, o meu trabalho fundamentalmente é com comunidade, com as pastorais da comunidade. Agora, então aí eu digo assim, se esse movimento realmente ele bebe lá nas fontes da fé, eu teria que estudar melhor para ver, ok. Agora, mas tem uns movimentos na nossa igreja que santo Deus. Assim, eu me lembro que muitos anos atrás, quando a minha mãe era viva, uma vez eu fui em casa e uma senhora eu perguntei para ela os fundamentos de uma certa coisa, que eu não vou dizer o nome, para não ofender ninguém, mas o que ela me falou
uns 15 minutos foi de heresia total. Mas ela falando muito convencida daquilo que estava dizendo, assim, totalmente convencida, mas aquilo passando numa peneira teológica evangélica é pura heresia. Mas só que aquilo que ela estava dizendo é propagado, é dito por aí com a maior sem cerimônia. Faltou beber da fonte, né, padre? Faltou beber da fonte. Então é o seguinte, aí eu estou dizendo isso, eu não sei, eu teria que analisar, que ver como é, qual é o projeto, para poder depois dizer uma opinião. Nesse momento eu não tenho condições. Padre, nós estamos chegando no nosso momento final, e aí, para a gente deixar uma mensagem, para finalizar, eu queria que o senhor sintetizasse, dissesse para a gente qual que é a palavra-chave ou a característica principal que o senhor considera do Evangelho de Mateus. Então, eu diria assim, no Evangelho de Mateus, ele tem, vamos dizer, no grosso do Evangelho, 3 pilares que nós temos que recuperar na nossa vida cristã e na nossa experiência de catequese, que é o pilar cristológico, eclesiológico e escatológico. Entendeu? Esses 3 pilares aqui ele tem que recuperar. Ou seja, então vamos lá. Primeiro, a centralidade da pessoa de Jesus, né? É lá que ele vai buscar a inspiração para responder os problemas da comunidade. Ele não inventa. Ele vai beber lá na tradição, o que as comunidades estão falando sobre Jesus. Então, ele tem que voltar a essa centralidade de Jesus, que nós perdemos. Então, entende? Quer dizer, a gente está muito centrado na figura do padre, do bispo, não sei, entendeu? Eu estou dizendo que o padre, o bispo, não tenha importância, tem muita importância. Claro. Entendeu? Mas ninguém pode tirar a centralidade de Jesus e achar que ele que é o dono da igreja. Depois, a questão da comunidade. Mas só que essa comunidade ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Mateus ele tinha tudo para fazer uma seita cristã e não fez. Quer dizer, lendo o Evangelho de Mateus, ele tem todos os ingredientes para fazer uma seita bem fanática. Ele tem todos os ingredientes, mas ele não cai nessa armadilha. A comunidade dele é aberta, é sal da terra, é luz do mundo, etc. E o terceiro eixo é o eixo escatológico. Ou seja, Mateus ele traz o fim, o escatom, para a história. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz agora já tem sinais de eternidade. Tem Mateus capítulo 25, de 31 a 46, que é o correspondente a Mateus capítulo 5, de 2 a 12, que é o Sermão da Montanha. Então, tudo aquilo que vocês tiverem feito ao menor dos meus irmãos, vocês fizeram a mim. Então, eu tenho que saber isso. O que eu estou fazendo hoje com o meu irmão, de bem, eu já estou construindo a minha escatologia. Ou seja, o meu fim é agora. E por isso, se pega lá o capítulo 7 de Mateus, aí tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque naquele dia, que dia é? Que dia é? Lá na hora do encontro com ele, né? Muitos dirão, Senhor, não foi no teu nome que fizemos milagre, não foi no seu nome que profetizamos, não foi no seu nome que expulsamos demônio? E eu lhes direi, afastai-vos de mim, vocês que são fazedores, lá diz a palavra, assim, a palavra anomia. Assim, anomia significa uma coisa sem lei, que as traduções põem iniquidade. Mas a pessoa profetizou em nome de Jesus, fez milagre em nome de Jesus, expulsou o demônio em nome de Jesus, como que Jesus vai dizer para ele lá no último dia? Não, tudo isso que você fez, que é a primeira leitura do Evangelho de hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o hino do amor. Então você pode fazer um monte de coisa na igreja, pode ser padre, pode ser bispo, pode fazer o que for,
Mas se não tiver caridade, se não tiver misericórdia, você está construindo a sua própria condenação, você está perdendo o seu tempo. É triste, né? Imagina ele chegar lá na hora, não conheço você. Não, mas eu era da igreja, eu fui padre, fui jesuíta, fui teólogo. Fiz até uma live com a Roberta. Quer dizer, então esses três eixos... Se não tiver amor... Então são esses três eixos, né? O cristológico, o eclesiológico e o escatológico. É aí que a gente tem que centrar a nossa vida e a nossa catequese, Roberta. Padre, aliás, foi uma catequese, né, esse momento aqui para a gente chega até a se emocionar de tanta profundidade, afinal a gente está falando da palavra de vida, que é a palavra de Deus, e eu quero agradecer a presença do Senhor, a colaboração do Senhor aqui conosco, para esse momento tão importante, que é o mês da Bíblia, né, um mês de reflexão sobre a palavra de Deus, e o Senhor está aqui com a gente hoje, participando desse ciclo sobre Bíblia, falando sobre o Evangelho de Mateus. Muito obrigada, Padre. Não, é o seguinte, Roberta, só uma coisinha de nada, né? Claro. Então, nesse livro aqui, né, lendo o Evangelho de Mateus, então eu tento mostrar isso que eu falei. Então, isso que eu falei. Todo o conteúdo está aí, né? Exatamente. Então, aí eu vou passando todas as partes do Evangelho, porque no Evangelho de Mateus não tem nada desalinhavado. Não tem uma palavra fora do lugar. Está tudo muito bem encaixado. Então, aí eu vou tentando fazer no Evangelho todo essa leitura que eu fiz aqui. Eu falei aqui. Mas isso aqui a gente pode fazer com qualquer texto bíblico. Né? Assim, eu vi, né, que a Maria Antônia, na vez passada, ela colocou aquelas perguntas fundamentais na leitura da Bíblia. Ele diz, não pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia. Não é assim. É um pouquinho mais complicado. Precisamos conhecer, beber da fonte, né, para a gente entender, compreender. Hoje nós aprendemos aqui que Mateus é um homem considerado um cura das almas. É isso, Padre? Exatamente. É o livro teste, exatamente. E aí eu queria só lembrar a todos vocês que estão aqui com a gente que esse livro, então, que o Padre mostrou, nós vamos mostrar aqui de novo para vocês, especialmente hoje, ele está com 15% de desconto, tá, gente? Então você utiliza o cupom LivePaulos, então utilizando o cupom LivePaulos, você tem 15% de desconto no livro Lendo o Evangelho segundo Mateus, que tem aí como autor o nosso querido Padre Vitório, está assinado aí no livro como Padre Jaldemir Vitório. Então, 15% de desconto para todos vocês que participaram aqui da live. Só não esqueçam de utilizar o cupom LivePaulos. É isso, Padre. Mais uma vez, muito obrigada. Não me canso de agradecer. Com vocês. Depois vai ver tanta gente bacana. Eu estou acompanhando aqui o chat, né? Sim. Então, tanta gente bacana nos acompanhando. Espero que isso que eu falei possa ser útil para vocês, porque eu tenho assim, muito interesse de ver a nossa igreja realmente conectada com Jesus. Eu acho que a gente está muito longe de Jesus e também porque a gente está muito longe das catequeses de origem, originais. Um grande abraço para todo mundo. A La Gleidson, da Diocese de Crateús, que está no meu coração, olha aí. Tem muita gente agradecendo ao Senhor, tem muita gente participando, tem alguns comentários que a gente não tem idade aqui, mas eu quero agradecer também, de modo muito especial, todos vocês. Nós tivemos aqui uma catequese, então para que vocês também possam nos ajudar a evangelizar, eu convido a todos a compartilhar essa live, né? Você pode compartilhar aí na sua página do Facebook, pode compartilhar com um amigo, você pode compartilhar esse link no seu próprio WhatsApp. O importante é estarmos juntos na evangelização, né? Eu tenho 2 recadinhos rapidinho, Padre, para dar para vocês. Lembrar, gente, que nós ainda estamos, né, no nosso ciclo de lives sobre Bíblia, então eu queria passar a próxima programação para vocês. Vai aparecer aqui para vocês todos, para vocês acompanharem, tá? Então, olha só, vocês podem aqui acompanhar comigo a
A próxima live será no dia 22 de setembro, às 16 horas, e o tema é Lendo o Evangelho de Lucas, tá bom? Dia 24/9, às 16 horas também, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Já no dia 29 de setembro, às 16 horas, lendo o Evangelho de João. Eu espero todos vocês para que a gente possa continuar bebendo da fonte, para que a gente possa ter aí esse momento profundo de estudo e também, falando, né, em momento catequético, eu tenho um outro recado para vocês, que nós vamos ter aqui, gente, no dia 19 de setembro, das 14 às 17 horas, o 4º simpósio Catequese Paulos, que será transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e eu espero todos vocês também. O tema central, tá, desse encontro será Desafios da Catequese na Atualidade. Então, os palestrantes serão Altieres dos Santos, com o tema do Diretório da Pracatequese, e também o padre Ivanildo de Paiva, com o tema Catequese Hoje, Medos e Mídias. E olha só, vai ter certificado e sorteio para quem fizer a inscrição. Então, entra lá no site da Paulos, paulos.com.br, faça a sua inscrição, você vai receber o seu certificado, participar do sorteio, e mais uma vez, vai ter a oportunidade de ter esse momento profundo sobre a catequese, tá bom? Padre, obrigada a todos vocês, um abraço a todos e até a próxima. Tudo de bom. Tudo de bom.